feito aí e o gás natural. Vou comentar uma terceira coisa também. O catador está certíssimo. Eu acho que o que vai acontecer é que não vai sair o lixo do vocabulário, do dicionário. O que vai acontecer é que a definição dele vai mudar. Em vez dele ser uma coisa que não serve para nada, ele vai mudar para ver matéria-prima. E aí lá na matéria-prima vai ter também, olha, isso aqui é um negócio que a gente pode usar para muitas coisas. O aterro Dois Arcos está absolutamente enquadrado no que requer a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ele é um aterro classe 2, extremamente bem concebido, bem operado. Ele recebe uma manta que protege o solo. Depois da manta ele recebe 3 camadas de proteção. Além disso, ele tem um sistema de drenagem de líquidos que leva todo o líquido dele até aquela lagoa de chorume, então não há nenhum tipo de possibilidade de infiltração no líquido dentro do lençol freático. Ele é um dos resultados da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ele foi, inclusive, feito anterior à política ser divulgada, mas já no momento onde não existia, não dá para imaginar um futuro com uma alternativa onde alguém joga lixo no rio, nem deixa lixo do lado de lá. A gente acha que tem uma consciência social já hoje razoavelmente grande, onde esse tipo de empreendimento, o aterro Dois Arcos, ele é uma solução. Então, ele, na verdade, foi fruto da visão de um empreendedor local que entende que aqueles prefeitos daquela região, na época, tinham uma dificuldade de destinação do lixo deles. É notório aí o Búzios, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo. Se você fosse Arraial do Cabo 10 anos atrás, você veria lá um aterro, um lixão cheio de urubu, cheio de catador. É natural que o empresário viu isso e falou, olha, eu acho que algum dia esse prefeito vai ser impedido de fazer isso, eu vou pegar um pedaço de terra e vou montar uma solução. E vou falar para ele, olha, prefeito, manda o seu lixo para cá, porque aqui a gente está adequado para recebê-lo. Então, o aterro Dois Arcos é um empreendimento resultado da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e o que a gente espera é que a política seja objeto da implementação de outros 200, 300 aterros como o Dois Arcos, que vão ajudar a sociedade brasileira a sair dessa realidade atual, onde 50% do lixo que a gente gera não encontra um local adequado para ser levado. Márcio, qual é o montante de investimento desde a planta até o projeto final? Foram 20 milhões de reais. Colocando a sua segunda pergunta, eu gosto sempre é sempre mais fácil relacionar o que a gente faz a um negócio existente. Eu acho que, claro, a gente está aqui num ambiente diferente, com uma matéria-prima diferente, mas com muita humildade. Nada do que a gente faz aqui é muito diferente do que acontece no mercado de óleo e gás, como ele existe hoje. O trabalho que a gente faz no aterro, de explorar aquela reserva da forma mais eficiente, não é muito diferente do trabalho que é feito pelo time de E&P da Petrobras nos campos que ela tem. Petrobras e das outras operadoras. Afinal de contas, lá o cara encontra uma reserva e ele encontra as melhores formas de extrair daquela reserva uma quantidade confiável e de qualidade de um produto que está lá dentro. Idem. A gente entende que aquele maciço de lixo é uma reserva de gás, e o nosso trabalho de furar aquele aterro e extrair o gás daquele aterro não é um trabalho fura de qualquer jeito, bota qualquer material e bota um sucção para tirar. É feito com o mesmo tipo de racional de engenharia, de concepção de projeto, que é feito uma extração de gás de um poço. E a planta em si, ela é uma PGN. Ela é uma unidade de processamento de gás natural, só que o gás natural fóssil, em muitos casos, não em todos os casos, ele vem com um teor de qualidade quase compatível com o que é disponibilizado na rede. Então, o que a UPGN faz é uma limpeza parcial, uma limpeza menos complicada, vamos usar essa palavra, do que essa. Mas, fundamentalmente, o que a gente está fazendo ali é entendendo que naquela mistura que a gente tira do aterro há um componente que tem valor, e a gente está polindo aquela mistura de carbonetos para enquadrar o produto final na especificação do mercado. Então, faz sentido econômico fazer isso? Tá aí. Faz sentido econômico fazer isso. A gente tem... hoje, a Ecometano está fazendo 2 outros projetos em aterros sanitários.
e 2 outros projetos de gestores anaeróbicos no Rio Grande do Sul. Nós estamos colocando aí em 2015 investimentos da ordem de 150 a 200 milhões de reais na montagem dessas plantas. Estamos animados para que esse mercado seja reconhecido pelos agentes reguladores da forma correta. No futuro, quem sabe, ele possa ser reconhecido pelos agentes financiadores, inclusive com, quem sabe, a bondade europeia de alocar algum tipo de subsídio para que isso daqui, fundamentalmente, possa ser um propulsor da geração de novos aterros, algo que o Brasil tanto precisa. Assim, é uma fonte nova de combustível que descobrimos. Eu vou dizer para você o seguinte: estimativas com fontes confiáveis, Banco Mundial, EPE, etc., colocam que hoje o potencial elétrico do lixo brasileiro, ou seja, se você pegasse 100% do lixo brasileiro, lixo urbano e lixo agrícola, e você gerasse energia disso, você estaria produzindo em torno de 5 GB. Esse é o potencial estimado para esse setor. Em torno de 5 GB de energia. A gente hoje consome 100 GB, mais ou menos, em média no Brasil. Então, essa fonte lixo, ou, para não usar a palavra lixo, essa fonte biomassa, ela tem um potencial de 5% do mercado elétrico. Por outro lado, se você usar essa mesma matéria-prima, esse mesmo lixo, e fizer esse caminho, a gente tem uma possibilidade de substituir em torno de 60% do que a gente importa da Bolívia. Desculpa, 50% do que a gente importa da Bolívia, 60% do que a gente está importando de GNL hoje. Nesse sentido, a gente acho que está claro, porque os jornais foram muito corretos em cobrir isso. Essa potencial, imagina, um programa com uma substituição potencial de 60% do GNL que a gente importa hoje. Isso não só é bonito do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista econômico. A gente está pagando 20, 22 dólares por milhão de BTU no GNL que a gente importa. A Petrobras, força da política dela, compra esse gás e revende às distribuidoras a 8, 9 dólares. Então há um desbalanço financeiro tremendo que causa hoje um problema que afeta a vida de todos nós, que poderia ser parcialmente resolvido com uma política concreta de utilização dessa rota como uma fonte obrigatória no Brasil. Vou fazer algumas provocações. Primeiro, colocar o IVIG à disposição de vocês, para se a gente puder colaborar em alguma coisa. Eu te pergunto o seguinte: qual a garantia que você tem de fornecimento? Por quê? Eu não estou falando do Rio Grande do Sul, mas você está falando de região dos lagos. Região dos lagos é uma região que tem uma sazonalidade de pessoas e, consequentemente, geração de lixo, se esse é o termo, tá? Então, se vocês consideraram isso no estudo, tá? Esse é o primeiro ponto. A segunda questão é se existe algum projeto em vigor para o combustível gerado. Quer dizer, você diz que você injeta, você bota na rede, você tem um consumidor. E eu sugiro, quer dizer, que vocês façam uma análise para ser utilizado na própria região, entendeu? Para alimentar carro, táxi, van, ônibus, caminhão, sei lá. E a questão da sustentabilidade desse projeto, quer dizer. Uma outra coisa que eu gostaria também de falar é que a gente no Rio, quer dizer, não envolve você, mas eu vejo um grande potencial. A gente no Rio, a gente tem um aterro só, ou seja, o custo logístico desse negócio da Conlurb é altíssimo, tá? Na Alemanha é tudo distribuído. Então é uma oportunidade para vocês, tá? E para a sociedade também, porque às vezes, quer dizer, a Conlurb tem que estar investindo muito em logística, gastando fortunas. Às vezes chega a cento e tantos reais para rodar. E esse troço vai crescendo, porque a cidade está crescendo, né? Então, se você consegue viabilizar uma estação dessa na Barra, sei lá Jacarepaguá, não sei onde, entendeu? Em vez da Conlurb ir lá para a Seropédica, ela vai, distribui, e aí pode dar um ganho fantástico, entendeu? Em suma é isso. O IVIG é um grande parceiro. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar no projeto de biogás da Et Alegria, o capitão do projeto foi o Luciano Basto, que é um colaborador do IVIG. Então, desde sempre, o IVIG acompanha essa trajetória aqui.
A média de 700 toneladas por dia que eu coloquei é uma média que considera que nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março chegam quase 1.300 toneladas no aterro. Nos meses de junho e julho chegam 500. Então, isso está naturalmente contemplado. Isso, na verdade, para o aterro, para a operação do aterro, isso é um problemaço. Não é um problemaço, mas é uma situação que ele precisa lidar, porque ele precisa ter tantas escavadeiras em junho, mas outras tantas em dezembro, janeiro. Então, o aterro precisa lidar com essa sazonalidade de forma mais contundente do que nós. Eu digo, a GNR Dois Arcos, na verdade, está recebendo aquele resíduo, aquele gás que está vindo do aterro. Esse vai ser o primeiro verão que a gente vai estar medindo gás. O queimador de gás foi instalado em fevereiro. Então a gente começou a medir lá atrás, não deu para ver o que acontece de junho para janeiro. Mas eu estou ansioso para ver os resultados, se hoje, em outubro, a gente está com uma curva de 750. Vamos ver se em janeiro a gente está com uma curva de 900 metros cúbicos hora, seria natural o resultado de estar chegando mais lixo. Me parece, assim, o pouco que eu conheço desse assunto, eu não entendo que seja uma solução tão imediata, uma consequência tão imediata. Não é porque naquele dia chegaram 1.000 toneladas a mais que naquele dia vai gerar mais gás. Acho que é um processo de crescimento onde a curva que está projetada do gás, ela já leva em consideração, a fazer essa curva já leva em consideração a sazonalidade do lixo. Interessante colocar também nessa questão da sazonalidade é que a composição do lixo nesse período muda completamente. Enquanto o habitante daquela região está lá, ele gera um tipo de lixo. Quando a gente viaja, é natural que a gente gere um lixo diferente do que a gente gera na nossa casa, e esse lixo todo vai para os Dois Arcos. Então, o primeiro verão vai ser inesquecível para a gente entender isso, mas do ponto de vista prático, eu acho que a gente não deve ter grandes flutuações na curva prevista de gás por causa de sazonalidade. Com relação a distribuir essa colocação do lixo, é importante dizer que a Alemanha é muito diferente do Brasil em muitos aspectos. Mas no que são importantes para nós, eu acho que a questão de área é uma questão significativa de diferença. A Alemanha é talvez do tamanho de Minas Gerais, do tamanho de São Paulo. E o Brasil, aqui a gente tem terra à disposição. Na Alemanha, um pouco da visão de se substituir o aterro. Hoje, na Alemanha, que fique claro, hoje na Alemanha é proibido se construir um aterro. Mas é porque, primeiro, não tem espaço para fazer aterro. E a sociedade alemã entendeu, lá na casa das pessoas, que tem 4 lixeiras, que tem um triturador na pia, que fazia sentido, o governo alemão entendeu que fazia sentido desenvolver essa educação do povo, de forma que essa colocação distribuída do lixo passasse a fazer sentido do ponto de vista logístico. Então, eu acho que... E aí, consequência dessa escolha de distribuir, o mercado alemão se desenvolveu para, de fato, fazer os digestores, ter as centrais de separação de lixo, ter o aproveitamento através do waste to energy, que é natural lá. Só que você até colocou um número bastante agressivo de R$100 e tantos por tonelada de lixo depositado. É isso mesmo. O Rio hoje deve gastar uns 80, 90, São Paulo mais um pouquinho. Há um número de 40, há um número de 60, no Nordeste é 30. Eu gosto de usar sempre a média aqui no Brasil, custa mais ou menos 60 a 70 reais por tonelada para tratar lixo. Eu não conheço, eu conheço algumas poucas usinas de waste to energy, mas eu nunca ouvi falar de uma que cobrasse menos do que $100 para receber lixo. E com esses $100 também nunca vi nenhuma que vende a energia por menos de $200. Então, esse desenvolvimento, essa distribuição do lixo, ela naturalmente geraria para a sociedade um custo de destinação pelo menos o dobro do que ele é hoje. Isso é uma conta para os prefeitos que fica. E ele, para ser viável, para que o empreendedor tivesse vontade de fazer uma usina de waste to energy, ele demandaria um custo de energia, vamos dizer assim, €200, perto dos $400, $200, perto dos 400, R$500. E a gente vê aí nos leilões de energia que estão sendo anunciados que hoje o Brasil consegue, com fontes tão limpas quanto o lixo, produzir energia a um patamar mais baixo do que esse. Vamos ser até bastante otimistas e usar aí o preço 170, 190. De qualquer forma, R$200 está bastante longe de ser $200.
Então, um terceiro aspecto é o seguinte: nesse negócio, no nosso negócio, escala é tudo. Então, do ponto de vista de negócio, é ótimo ter um seropédica. É ótimo ter um seropédica, onde você tem lá um volume de 20, 30 mil metros cúbicos de gás produzidos por dia. E é ótimo ter um seropédica perto de uma rede de distribuição, onde você consegue, em uma tacada só, colocar esse gás e disponibilizar esse gás para toda a população. Terceiro ponto que você colocou: a concepção desse projeto foi feita para que o combustível produzido aí fosse 100% vendido nos postos da região. A gente ia carregar essa carreta, levar essa carreta para o posto, e o posto ia vendê-la. A gente não está fazendo isso hoje, porque a ANP pediu que antes da gente colocar esse produto à disposição do grande público, a gente fizesse um plano de uso experimental para validar as premissas referentes a contaminantes, siloxanos e outros insumos que podem ocorrer aqui, e tirar da frente essas dúvidas que existem e são naturais quando a gente traz um processo diferente para a mesa. A alternativa de ter o gasoduto da SEG para o empreendedor é fantástico, porque significa que 100% do gás que a gente produz vai ter um destino. Isso não significa que 100% do gás que a gente produz efetivamente será injetado na SEG. A gente tem uma conversa, é claro que é interesse da SEG isso, é interesse de todo mundo, que se houver um lugar onde esse gás possa chegar e ajudar a SEG a difundir o gás natural, ou algum lugar onde, ou algum consumidor, por exemplo, o caminhão de lixo, que estaria disposto a pagar um prêmio maior do que a SEG efetivamente está pagando, a gente, como eu falei, a gente está montado exatamente para poder oferecer esse gás para o veículo que venha até nós abastecer. O GNC levaria ele a veículos ou a clientes que estariam recebendo esse gás para uso próprio, e o gasoduto está ali para que, numa realidade excepcional, qualquer coisa que a gente não tivesse conseguido alocar nessas duas fontes tenham o destino de entrar no gasoduto. Não? Boa tarde. Primeiro, muito obrigada. Eu aprendi muito, realmente aprendi muito aqui. Queria agradecer ao senhor também a oportunidade de poder fazer uma pergunta a viva voz, que não seja por escrito. Eu queria fazer algumas observações. Eu estudo a lei de resíduos sólidos, eu conheço de uma ponta para outra e de outra para outra. E ela traz algumas incoerências. No que diz respeito à questão do aterro sanitário, ela exige que todas as soluções para os lixões sejam ambientalmente adequadas. E como o senhor acabou de dizer, o aterro sanitário não é uma solução ambientalmente adequada. Não se usa mais. Se faz